eu sou Luana Lessa e a nossa aula vai ser sobre a Organização Mundial do Comércio e o histórico e os seus desafios atuais. Vamos entender um pouquinho de onde surgiu essa organização e para que ela serve, né? E para que a gente precisa entender um pouquinho sobre ela, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem a GATT, né? Isso aqui vai ser um acordo de livre comércio, né? Vai ser um acordo sobre tratados comerciais que surge em 1947. Preste atenção, esse período aqui, 1947, é logo depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns países se reuniram, né, países centrais, né, países com poder hegemônico, se reuniram para definir alguns acordos, né, principalmente ligados à economia. E esse acordo ficou chamado de Acordo de Bretton Woods. E nesse acordo, né, acaba sendo instituído esse tratado, né, a GATT. E a GATT ela vai vigorar, né, de 47 até 94, como sendo um acordo, né, de livre comércio. Ela vai ser substituída pela OMC, a Organização Mundial do Comércio. Não quer dizer que totalmente deixou de existir. Ela agora faz parte de uma das atribuições, ela abarca um dos pedaços, né, de organização da OMC, mas quem ficou no lugar dela mesmo foi a OMC. E qual é a função da OMC, né? A função da OMC é mediar impasses comerciais. Presta atenção, ela tem o intuito de cada vez mais liberar o comércio. E para você liberar o comércio, liberar a circulação comercial, você precisa fazer algumas coisas, como diminuir tarifas alfandegárias. O que é isso? Quando você importa um produto de outro país, quando ele entra no seu país, ele vai pagar uma taxa que é um imposto, né? Esse imposto é uma tarifa alfandegária. E aí, quando esse produto chega e adiciona essa tarifa, faz com que ele fique mais caro para você consumir no seu país. Então, alguns países, visando proteger a sua produção nacional, faz com que aumenta-se essa taxa de tarifa, né, de alfandegária, para que os produtos de fora cheguem sempre mais caros e aí na hora da competição do mercado, esses produtos mais caros não é todo mundo que vai consumir. Então tem uma parcela consumidora para os produtos nacionais. Isso são medidas que a gente chama de protecionistas, tá? E alguns países, dependendo da sua política, adotam políticas mais protecionistas do que outras. A ideia da OMC é diminuir essas políticas protecionistas. Então, ela vai mediar impasses, né, comerciais. Muitos desses impasses estão relacionados com essa questão protecionista das tarifas alfandegárias. Então, a ideia dela é expandir cada vez mais essas trocas comerciais. E para que eu possa expandir, eu preciso aumentar os fluxos. Quanto mais tarifas e políticas protecionistas eu tiver em cada país, menos fluxo, né? Menos fluidez eu vou ter nas trocas comerciais, que não é o intuito da OMC. Ela quer diminuir essas barreiras. Essas tarifas que eu estou chamando são barreiras alfandegárias, tá? Porque elas barram muitas vezes a entrada desses produtos. E isso não vai facilitar essa expansão. Então eu preciso diminuir essas barreiras alfandegárias. Através do quê? Dessas ideias que são protecionistas, eu quero também diminuir, tá? Então essa é a ideia da OMC. Detalhe que em alguns casos você pode acionar, né, o seu conselho da OMC buscando, né, mediar esses conflitos. Vou dar um exemplo. O próprio Brasil muitas das vezes acaba acionando a OMC por conta de alguma barreira protecionista de países como os Estados Unidos, que não deixa entrar os seus produtos agrícolas, né, tão facilmente para não competir tanto com o mercado norte-americano. Então você percebe, né, que
a gente precisa, enquanto Brasil, entender um pouquinho como é que funciona a OMC para entender como é que funciona os preços dos produtos que chegam para você, para entender qual é a política brasileira frente às suas exportações, para entender por que alguns produtos de fora chegam no Brasil um pouco mais caro, se o Brasil adiciona, né, se ele vai ser mais protecionista em alguns casos, se ele requer que outros casos, os países de fora, sejam menos protecionistas. E isso tudo mostra pra gente que temos desafios a cumprir. Por quê? Porque as relações internacionais, elas não são iguais, né? Você tem países que têm mais poder do que outros. E dentro dessa lógica, né, a OMC tem que mediar esses impasses, porque muitos países hegemônicos querem, na verdade, que outros países sejam menos protecionistas, enquanto eles continuam sendo protecionistas. Esse é um exemplo dos Estados Unidos. Então, quais são os desafios, né, da OMC? É o descumprimento de suas regras. Ou seja, aqueles países que fazem parte da OMC, e para fazer parte da OMC eu preciso apenas ter autonomia financeira e alfandegária, e aí esses países fazem parte da OMC, eles querem que os outros países cumpram essa agenda, mas ele próprio não cumpre. Então, um desafio é saber e mediar quem está descumprindo as regras, né, da OMC. Por exemplo, esse poder hegemônico que eu falei para você, que nem todos os países têm o mesmo poder no plano internacional. Então, aqueles que são mais poderosos acabam descumprindo essas regras e não necessariamente recebem tantas sanções, tá? O que é uma sanção? É uma advertência econômica. E aí, o que acontece? As relações comerciais, elas acabam ficando desiguais. E aí, isso é um dos desafios da OMC. Outro desafio é o fracasso em negociações. Ela precisa saber lidar, principalmente com esses poderes hegemônicos, né? Quando essas relações não são cumpridas. Então, entender que também existem fracassos e resolver esses fracassos de negociação entre os países e entre, na verdade, um mercado internacional. Percebemos também que uma das atribuições, né, desses conselhos, né, da OMC é pensar também na barreira sanitária. Alguns produtos não podem entrar em determinados países porque não estão de acordo com as legislações sanitárias. E aí a gente percebe que tem várias questões envolvendo essa expansão das trocas comerciais. Outra questão também que eu trago para vocês é essa fotinho aqui, esse desenho, na verdade, da marca da OMC. Então, a gente entendeu mais ou menos, né, como é que funciona a OMC e qual é a importância da gente, enquanto Brasil, enquanto geografia, entender isso. A importância é entender como é que se dá cada vez mais os fluxos comerciais e a espacialização dessas trocas comerciais. Entender que, na verdade, essas trocas comerciais, elas estão juntas, na verdade, de questões geopolíticas, de poderes hegemônicos, que ela não é simplesmente neutra, muito pelo contrário, ela é completamente atribuída de poderes dentro desse jogo internacional. Então, para a gente resumir um pouquinho tudo que a gente viu agora, nós falamos sobre a Organização Mundial do Comércio, eu te contei como foi o seu histórico e os seus principais desafios atuais. Te mostrei por que a OMC, né, funciona, qual é o intuito da OMC, o histórico dela e os principais desafios aqui, listando cada um deles para você. Se quiserem, fiquem à vontade para tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Um beijo grande.